Boa tarde, turma, tudo bem? Tia tá aqui, quinta-feira já, espero que vocês estejam bem, conseguindo aí fazer o conteúdo de prova. Tia vai começar com a aula de matemática. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre noções de equivalência, tá? Dando sequência ao conteúdo já visto na unidade 7, agora com um pouquinho maior de dificuldade, a gente vai prosseguindo. As páginas a serem trabalhadas serão 77 até 80, não terão muitas páginas, como a tia prometeu, essa semana ela vai mais devagar com vocês. E os exercícios de tarefa de casa a tia falará no final do vídeo para vocês o que vocês deverão desenvolver, tá bom? Então agora a tia vai espelhar o conteúdo para a gente prosseguir com os nossos estudos de álgebra. Então aqui nós estamos na página 77, tá? Última aula que nós fizemos aqui, de expressão numérica. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a álgebra e as operações matemáticas, noções de equivalência. Aqui diz assim, observe a sentença a seguir e responda às perguntas. 10 vezes 15 é igual a 6 vezes o 25. Essa sentença é verdadeira? Para eu saber se essa sentença é verdadeira, eu preciso calcular quanto que é 10 vezes o 15 e calcular quanto que é 6 vezes o 25. E ver se realmente esse sinal confere, se essa igualdade confere, se o que tem no primeiro membro é igual ao que tem no segundo membro, tá? Então, se vocês fizerem o cálculo aí de 10 vezes o 15, que dá 150, vai dar o mesmo resultado de 6 vezes o 25, que também dá 150. Então, aqui, ó, aumentar um pouquinho a tela para melhorar a visualização de vocês. Então, aqui a gente pode afirmar que sim, porque ambos os membros resultam em 150, ou seja, o resultado das operações é igual a 150, antes e depois da igualdade. Aqui dá 150 e aqui também dá 150. E 150 é igual a 150. Depois diz assim, multipliquei os membros da sentença acima por um mesmo número, de sua preferência. A nova sentença permanecerá verdadeira? Aqui está falando para você fazer o seguinte, multiplique os membros por um mesmo número. Se eu multiplicar, tá? Os números da primeira sentença por qualquer número, pode ser por 2, por 3, por 4. Se eu multiplicar o primeiro membro e multiplicar o segundo membro, a sentença ela vai permanecer verdadeira. Então, por exemplo, o primeiro membro não deu 150, o segundo também não deu 150. Se eu multiplicar aqui por 4, eu também tenho que multiplicar aqui por 4, é isso que está falando, tá? Multiplique os membros da sentença acima por um mesmo número de sua preferência. A tia aqui, no caso, utilizou o número 4. A nova sentença permanece verdadeira? Se eu multiplicar 4 vezes o 150, eu vou obter um resultado que vai ser igual a esse outro resultado, tá? Então, 4 vezes o 150, que no caso seria 600, que é igual a 600. Então, aqui a gente pode afirmar que sim, a nova sentença também é verdadeira. Daí fala para a gente fazer a mesma coisa com os membros da sentença acima, por um mesmo número, para dividir agora, em vez de multiplicar. Então, por exemplo, lá a gente tem 150, que é igual a 150, certo? Se eu dividir aqui por 10, e eu dividir aqui também por 10, eu vou obter o mesmo resultado, que vai ser o quê? 15, que é igual a 15. Então, eu também posso dizer que sim, a sentença permanece verdadeira. O que os exercícios estão querendo aqui demonstrar para vocês? Que quando a gente multiplica ou a gente divide ambos os membros por um mesmo número, a gente mantém uma relação de equilíbrio. Então, o valor não se altera, a sentença vai continuar sendo verdadeira. Então, aqui traz a explicação para a gente, ó. Quando multiplicamos ou dividimos os dois membros
de uma sentença matemática por um mesmo número, a igualdade permanece válida. Exemplo, 10 vezes o 15 é igual a 6 vezes o 25. Então, se eu multiplicar por 2, 10 vezes o 15, é a mesma coisa que eu multiplicar por 2, o 6 vezes o 25. Na sentença, tá? Aqui o que eu quero que vocês vejam é que foi acrescentada a multiplicação por 2. E aqui foi colocado entre parênteses, porque dentro de uma multiplicação a gente tem que dar prioridade na ordem que aparece, tá? Então aqui eu isolei. Como aqui o que nós trouxe, o que trouxe foi os números que estavam sendo multiplicados e não o resultado em si. Mas se resolver, daria no mesmo, que dá 150, 150, vezes os dois vai manter o mesmo resultado. Na sentença 10 vezes o 15 é igual a 6 vezes o 25. Tanto o primeiro membro, 10 vezes 15, quanto o segundo membro, 6 vezes o 25, resultam em 150. E na sentença 10 vezes 15 vezes 2, que é igual a 6 vezes 25 vezes 2, que corresponde à primeira sentença, mas com ambos os membros multiplicados por 2, a igualdade permanece verdadeira. Porém, nessa nova sentença, tanto o primeiro membro quanto o segundo membro resultam em 300, porque dobrou o valor. Aí o exercício 25 traz assim, ó. Coloque o sinal nas operações de multiplicação e divisão de modo que as igualdades sejam verdadeiras. Então, vamos lá fazer juntinhos aqui. Então, por exemplo, 5 vezes 8 são 40. Agora, isso tem que ser igual a 4 vezes 10. Porque se 5 vezes 8 são 40, eu não posso dividir 4 dividido por 10, que eu não vou resultar, nem tem como eu dividir um número menor por um maior. Então, aqui só pode ser uma multiplicação, 4 vezes 10, que vai dar 40 também. Agora aqui, 80 dividido por 10 vai dar 8. 2 vezes 2 vezes 2, porque 2 vezes 2 é 4, vezes 2 são 8. Então, aqui multiplicação. 25 vezes 4 é igual a 100. 10 vezes 10, que vai dar também 100. Então, aqui, ó, tá mostrando para vocês os termos de multiplicação no momento. Mil dividido por 25 é igual a 80 dividido por 2, que vai dar 40, tá? 6 vezes 6 dá 36, vai ser igual a 72 dividido por 2, que também dá 36. Então, 90 dividido por 30 é igual a 9 dividido por 3, que vai dar 3. Então, aqui está mostrando noções de equivalência. Noções de equivalência é quando o resultado do primeiro termo tem que ser igual ao resultado do segundo termo, tá? No primeiro membro, segundo membro. Descobrindo o valor desconhecido. Observe a imagem e responda em qual número Vanessa pensou. Pensei em um número e multipliquei-o por 5. Então, vamos começar a usar a estratégia matemática para a gente poder ir elaborando as nossas linhagens de raciocínio, concretizando-as. Eu pensei em um número que eu não sei, vou colocar um tracinho. Multipliquei-o por 5, certo? O resultado foi 45. Ou seja, eu pensei em um número que vezes 5, eu obtive 45. Que número é esse? Para descobrir o número que Vanessa pensou, podemos escrever a seguinte sentença matemática. Então, tá aqui o que a tia explicou logo ali em cima. O quadradinho, valor desconhecido, vezes 5 tem que ser igual a 45. Nessa sentença, temos um valor desconhecido representado por um quadradinho. Para descobrir o valor desconhecido, podemos multiplicar ou dividir ambos os membros da sentença por um mesmo número. Nesse caso, uma boa opção é dividir ambos os membros da sentença por 5. Observe. Lembra da ideia de que quando a gente está multiplicando, a gente tem que dividir? O que a gente tem que fazer? Esse membro e esse membro, a gente vai ter que utilizar o mesmo procedimento para equilibrar, tá?
Então, olha só o que vai acontecer. Esse termo é o termo desconhecido. Eu vou dividir ele por 5. E esse termo, eu vou dividir ele por 5. Por quê? Porque o valor desconhecido está sendo multiplicado e a gente utiliza a operação inversa. Então, o que acontece aqui? 5 dividido por 5 dá 1, certo? Concordam? Então, o que foi feito aqui? Deixa eu pegar outra cor agora para vocês verem. O quadradinho, ele está multiplicando, eu não conheço o valor desconhecido. Agora aqui o 5 está fazendo o que com o 5? Dividindo. Quanto que é 5 dividido por 5? 1, tá vendo? Quanto que é 45 dividido por 5? Dá 9. Então, quadradinho vezes 1, uma vezes o quadradinho é a mesma coisa que quadradinho. Eu acabo encontrando o valor desconhecido. Então, quadradinho vai ser igual, o valor desconhecido vai ser igual a 9. Então, a gente utiliza desse procedimento para encontrar o valor desconhecido. Agora aqui, ó, Vanessa pensou no número 9. Agora, descubra os valores desconhecidos nas sentenças a seguir. Então, olha só. 2 vezes o valor desconhecido é igual a 10. Se eu estou multiplicando, eu vou aumentar um pouquinho. Se eu estou multiplicando, a gente vai ter que dividir, certo? Então, aqui, 2 vezes o quadradinho é igual a 10. Uma vezes o quadradinho é igual a 5. Então, o que a gente faz aqui, ó? 2 vezes o quadradinho, certo? Na verdade, eu vou mudar só de posição na multiplicação para vocês saberem o que a tia está querendo dizer. Ó, aqui foi direto com vocês. Quadradinho vezes 2. Eu vou dividir, vai ser igual a 10, certo? Se aqui está vezes 2, eu vou dividir por 2. E aqui eu também divido por 2, porque eu tenho que manter a sentença em equilíbrio. 2 dividido por 2 vai dar 1. Vai dar quadradinho vezes 1. Isso é igual a 10 dividido por 2, que vai dar 5. 1 vezes quadradinho, quadradinho. É igual a 5. Dessa maneira, encontramos o valor desconhecido, tá? Agora aqui, quadradinho que multiplica 9 tem que ser igual a 27. Que número vezes 9 que dá 27, tá? Dividindo ambos os lados por 9, eu dividi aqui por 9. E aqui por 9, o que vai acontecer? 9 dividido por 9 dá 1. Quadradinho se mantém. 27 dividido por 9 dá 3. 1 vezes quadradinho, quadradinho, portanto, quadradinho é igual a 3. 6 vezes um valor desconhecido que dá 24. Aqui é a mesma coisa. O termo desconhecido está multiplicando por 6. Então, nós vamos o quê? Dividir ambos os lados por 6. Porque aqui está multiplicando. 6 dividido por 6 vai dar 1. Quadradinho se mantém, que é o valor desconhecido. 24 dividido por 6 dá 4. Então, o que nós fazemos? 1 vezes o valor desconhecido, mantém o quadradinho. Portanto, aqui mudou de posição. Quadradinho é igual a 4, ou 4 é igual a quadradinho da mesma coisa. Ou seja, 6 vezes 4 que dá 24. É lógico que vocês conseguem já pensar que 6 vezes que número que dá 42 e ir direto ao resultado. Mas é importante vocês saberem desse fundamento de equilíbrio para futuras contas que virão por aí, tá bom? Quando eu quero encontrar um termo desconhecido, eu mantenho o primeiro membro e segundo membro equilibrando, multiplicando ou dividindo pelo mesmo número. Nesse caso aqui. Lá na unidade 7 a gente aprendeu a somar ou subtrair, que agora é multiplicar e dividir. Então aqui, ó, o exercício D. 42 é igual a 6 vezes o quadradinho. Então aqui, ó, no termo desconhecido como é 6 vezes, nós vamos dividir por 6 e aqui também por 6. 42 dividido por 6 dá 7. 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes quadradinho, quadradinho. Portanto, o valor desconhecido é 7. E aqui, subir um pouquinho mais.
56 é igual a 7 vezes que número? Então, aqui, como o termo desconhecido está multiplicando 7, a gente vai dividir ambas as sentenças, ambos os membros por 7, certo? Então, vamos lá. 56 dividido por 7 dá 8. 7 dividido por 7 dá 1 vezes quadradinho, portanto, o valor desconhecido é igual a 8. 81 é igual ao valor desconhecido vezes 9. Como o membro do valor desconhecido é vezes 9, a gente divide ambos os lados por 9, tá? Porque está multiplicando, então aqui a gente vai dividir. 81 dividido por 9 dá 9. 9 dividido por 9 dá 1. 1 vezes quadradinho é quadradinho, 9 se mantém, achamos o valor desconhecido. O valor desconhecido é igual a 9. O G. 36 é igual ao quadradinho vezes 12. Como o termo desconhecido é vezes 12, a gente vai dividir por 12 para poder zerar o termo. Então, 36 dividido por 12 dá 3. 12 dividido por 12 dá 1. 1 vezes o quadradinho e 3 se mantém. Portanto, o valor desconhecido é igual a 3. H. 44 é igual a 4 vezes o quadradinho. Como o termo desconhecido é 4 vezes, a gente vai dividir por 4, tá? A operação inversa do número. Então, 44 dividido por 4 dá 11. 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes o quadradinho, portanto, o quadradinho é igual a 11. Então, aqui, ó, foi o que a tia programou para a gente até a página 80. O que vocês terão que fazer de tarefa de casa? Vocês irão no próprio livro de matemática aí de vocês, na página 283, 284 e 285, resolver os exercícios 3, 4 e 5, tá? Essa é a proposta de tarefa de casa. 283 até a 285, os exercícios 3, 4 e 5, repetindo. Tá bom? Então, hoje nós vamos fazer até aqui, até a página 80. A tia espera que vocês tenham compreendido esse lance aqui, ó, do valor desconhecido. Qualquer dúvida, a tia está aqui para ajudar a vocês. Agora eu vou parar de pegar o livro. E bons estudos, espero que vocês consigam fazer a avaliação. Beijos e até a próxima aula. Até mais!